a gente voltar lá no início do cinema, para começar, ele não foi criado como uma forma de expressão artística, ele foi criado pelos irmãos Lumière para ser uma forma simplesmente de registro da realidade. Era fotografia, mas era fotografia em movimento. E se você pega a história do cinema, desde cedo ele percebia isso: eu não sou respeitado, ninguém me respeita, eu tenho que arranjar um jeito de ser respeitado como forma de narrativa. Tanto que em 1907, 1908, na França, os cineastas da época se reuniram para formar uma sociedade do filme de arte. Me dá uma dosinha danada de pensar nisso, porque você vê que eles são desesperados para tentar falar: olha, a gente é uma forma de expressão artística. E até hoje isso não acontece. É só perceber que você, por exemplo, hoje pode constantemente dubla um filme, que é uma forma de mutilação à obra de arte, mas é só um filme, não tem problema dublar. Ou ontem, por exemplo, eu vi a restauração do Cinderela, não vi a restauração, eu vi as imagens que a Disney anunciou orgulhosamente do Cinderela, da restauração, e para agradar a sensibilidade estética contemporânea, eles removeram os grãos do filme e removeram tanto que eles conseguiram apagar as linhas da personagem em vários momentos. Não tem mais a divisão do braço com o vestido, uma coisa horrorosa. E isso é um retrato como o cinema não é e nunca foi valorizado como forma de expressão artística. Aqui vocês estão dentro do ambiente acadêmico. Então eu acredito que para vocês o cinema sempre foi algo muito presente desde cedo. Tem isso também, o cinema é uma forma de arte cara, tanto para fazer, agora menos, mas certamente para consumir. Mas, dentro das possibilidades, desde cedo o cinema refletiu a sociedade, refletiu a política. O cinema, eu costumo dizer, ele não vive, ao contrário do que muita gente pensa, ele não existe dentro de um vácuo. O cinema está em constante interação com o resto do mundo, obviamente. Ele é feito por humanos para humanos. Então, tudo que influencia o ser humano, da sua fisiologia à sua história, vai influenciar o cinema. Se a gente pega os grandes movimentos artísticos, as grandes correntes estéticas, de linguagem, temáticas da história do cinema, neorrealismo, Nouvelle Vague, cinema novo, Dogma 95, lá atrás o expressionismo, o formalismo, dentro do construtivismo soviético, todas essas formas de expressão, essas correntes estéticas de linguagem do cinema, foram resultado de algo que veio de fora. O neorrealismo é uma consequência da Segunda Guerra. O cinema novo é uma consequência da ditadura. O Dogma 95 é uma consequência do cinema escapista norte-americano da década de 80, que, por sua vez, era uma forma de despistar ou de manter os norte-americanos, principalmente, ocupados com outras coisas e não prestar atenção nos desmandos da era Reagan. Então, é sempre algo externo que influencia o cinema. E dentro disso, o cinema faz um trabalho que é importantíssimo, não só ao iniciar debates, mas ao participar deles. O cinema, por exemplo, é um dos grandes críticos da história do cinema, o meu favorito, certamente, Roger Ebert. Ele costumava dizer que o cinema é uma máquina de gerar empatia. Isso é muito bacana, porque o cinema faz com que a gente enxergue o mundo através do olhar do outro, que a gente entre na pele de outras pessoas. E uma coisa é você ler num pedaço de papel, ou na tela do computador, que a miséria na Índia é crescente, que existe sim, ao contrário do que o chefe do departamento de jornalismo da Globo afirma, existe, racismo no Brasil. É um choque isso, né? Mas ainda existe racismo no Brasil. É uma coisa você ler, a outra é você viver. A gente fala de racismo, por exemplo. As pessoas que sofrem o racismo cotidianamente, não precisa dizer para elas que o racismo existe. Mas para o branco, de classe média, que nunca pertenceu a nenhuma minoria, até se declarar ateu. Aí eu entrei, acho que ser ateu para isso, para pertencer a uma minoria. Você percebe, você não tem essa conversa, você fala, racismo é uma coisa horrível, né? Que coisa, realmente tem que combater o racismo e tal. Outra coisa é quando você assiste a um filme e de repente o filme, pela sua forma de contar a história, ele te faz entrar na pele de uma pessoa que sofre racismo. Obviamente, não vou me atrever a dizer que é uma história, a gente fica sabendo como é o racismo. Claro que não. É algo que não se compara. Mas é uma experiência mais visceral do que você ler uma estatística ou ler em um texto. Eu estava comentando agora há pouco, por exemplo, porque vou falar desse filme essa semana, um vídeo que eu gravei, mas o Corra, que foi um dos melhores filmes, e é interessante falar porque é um filme hollywoodiano. E a gente tem essa mania preconceituosa de achar que o que vem de Hollywood não presta,
e só vale aquele filme que foi feito por 100 euros num vinhedo no interior da França por um cara com dinheiro emprestado dos avós. Não, isso provavelmente deve ser uma bosta, porque foi feito por 100 euros num vinhedo na casa da avó do cara. Mas o cinema hollywoodiano, ele é capaz, sim, de discutir, promover discussões importantes. E é bom quando ele faz isso, porque ele tem um alcance muito maior que as outras cinematografias. Então, o Corra é um exemplo disso. Para usar uma expressão da moda, ele é um filme diferente de outros filmes do gênero terror, que ele tem um formato e as tropes, né, do gênero terror. O lugar de fala. Ele tem esse lugar de fala porque ele é produzido, roteirizado, dirigido e protagonizado por negros. Então, quando você está vendo o filme, por exemplo, não vou dar spoiler, tá? Quando todo mundo morre no final, a gente... quando o protagonista ele chega na casa dos pais da namorada, por exemplo, ele é negro, ela é branca, os pais, obviamente, também são brancos, eles moram ainda no sul dos Estados Unidos, que é racista, como o sul do Brasil também é, e o norte, nordeste, sudeste, centro-oeste. E aí ele chega inquieto, né? Será que eu vou... Como é que vai ser? Ela garantiu para ele que eles são legais e tal, inclusive eles vão falar coisas do se eu pudesse, eu votaria no Obama uma terceira vez, para provar que eles não são racistas, né? E ele chega e é bem recebido, mas aos poucos ele vai ficando inquieto, e aí tem uma sequência de uma festa em que vários milionários, a elite do sul, branca, chega para uma festa, e o filme faz um negócio muito interessante porque a gente enxerga essas pessoas a partir do olhar do protagonista. Eu poderia até falar aqui sobre o mecanismo psicológico disso, já foi fartamente estudado e é muito interessante. O Christian Metz, por exemplo, ele aponta que a câmera, a gente identifica com a câmera em primeiro lugar, através da identificação primária cinematográfica, que é um pouco similar à identificação primária na psicanálise, e basicamente o que ele quer dizer com isso a câmera é a gente. Quando você está enxergando, por exemplo, um filme e eles colocam uma câmera subjetiva, isso é muito forte, porque naquele momento você se transforma no personagem que é o dono do olhar que a gente está inserido. Então, a gente vê aquelas pessoas olhando para ele, olhando para a câmera, nós percebemos e sentimos, obviamente, de novo, guardado as devidas proporções, o incômodo que ele está sentindo. Quando alguém chega para ele e fala, você é bom de esporte? Por quê? Por causa do estereótipo do negro ser rápido e ser melhor no basquete, etc. E que é esse racismo velado. Ele não acha que é racismo, ao contrário, eu estou mostrando que eu não sou racista, eu estou falando que ele é bom em esporte. Não, isso é um racismo que você está dependendo do estereótipo. Ou o negro, né, tudo... E você acha que, principalmente o macho, o homem, que tem essa coisa, né, de medir o valor físico pelo tamanho do pau, você fica... Ele acha que está elogiando. Pô, mas eu o cara de pausudo. Isso é um elogio. Não é um elogio, você está seguindo um estereótipo racial. Então, isso constantemente, até pessoas que se julgam esclarecidas, fazem isso constantemente. E o filme te coloca na pele dele ao receber esses elogios, entre aspas. E aí que vem, como o Roger Ebert falava, o cinema é uma máquina de gerar empatia. Por isso, porque você sente o que o personagem está sentindo, guardadas as devidas proporções. Então, dessa maneira, você é levado a experimentar o mundo através da experiência dos outros. Eu vi um filme recentemente no festival, um documentário sobre uma vizinhança miserável na Índia, em que os moradores de uma determinada parte desse bairro, eles fizeram como se fosse não chega, né, obviamente, não é um sindicato, mas enfim, uma espécie de coletivo, em que toda semana eles contribuem um dinheirinho. E aí no final do mês, são 10 ou 11 moradores, no final do mês eles decidem para quem vai pegar o valor total. Então ele fala, quem está precisando, tem que comprar remédio para o meu avô, ou material escolar para o meu filho. E aí, tem um momento no filme que olha, eu me considero relativamente esclarecido do ponto de vista de entender o que é miséria, o que é a experiência de ser ignorado pela sociedade. Eu fiquei chocado, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ver. Então, nesse documento, eu já vi vários documentários sobre isso, mas esse especialmente me chocou quando você vê uma mãe, por exemplo, e ela está falando do filho, não, porque para a maior parte das pessoas, eles estão preocupados assim, meu filho está precisando de um sapato para ir para a escola, um sapato novo. Não, a minha preocupação é porque todo mundo aqui em casa só tem uma peça de roupa. Se a roupa for lavada, já não pode sair de casa. E isso é muito distante da nossa realidade. O que é você passar a sua vida com uma peça de roupa? Uma coisa é você ler, a outra coisa é você enxergar aqui, que traz algo palpável, algo que choca. Então, o cinema, a arte, de modo geral, tem sempre esse papel importante.
Só de curiosidade, assim, para quem... não quero ser começar arrogante. Então, assim, para meia dúzia que me conhece, só de curiosidade, quem me conheceu por causa de crítica cinematográfica? Okay. Quem me conheceu por causa de política? Ok. Não, porque eu faço curso, né, no Brasil inteiro, assim, e recentemente eu sempre faço essa pergunta no início da aula, e tem algumas turmas que, assim, a maioria me conheceu por causa de política. Eu tenho que sempre falar, né, olha, essa semana eu não vou falar de política, é cinema. Embora eu tenha uma espécie de síndrome de Tourette, que às vezes eu não, sabe, assim, você tem que falar uma coisa e tal, e às vezes no meio da aula, então a gente está vendo aqui o plano geral, fora tem o livro, ele escapa. Se escapar, inclusive, aqui, vocês já sabem que é uma doença. E aí muitas pessoas chegam e entre os insultos que eu recebo diariamente, porque hoje em dia não existe mais debate, discussão civilizada, é sempre insulto, a pessoa já chega com os dois pés nas costas, fala assim, não, eu lia você, mas agora você fala muito de política. Então, assim, eu não... comunista, petralha, mortadela, etc. Que é um preconceito, aliás, pão com mortadela é uma delícia. Eu não acho isso um outro estereótipo, né? A gente também, eu sou classificado na minoria, do pão com mortadela. E não lê, por que não lê? Por que não lê? Você discorda da minha posição política. Ok, não leio o que eu escrevo sobre política. Ah, não, mas agora você também insere política em textos críticos, vez por outro. Não, eu sempre fiz isso. Se você voltar nos meus textos do início da minha carreira, em 94, 95, 97, certamente, que tem no arquivo do site, você vai encontrar vários textos que tem a política inserida, porque a arte é política por natureza. O crítico de arte, ele tem, por obrigação, que ter um olhar aguçado sobre o que acontece no mundo. Porque se ele tenta escrever sobre arte, de novo, dentro do vácuo, sem ignorar o ao redor, é uma crítica de arte vazia, uma crítica de arte que não tem peso, não tem valor. Um dos maiores nomes da novela vague, o Éric Rohmer, ele dizia, e é uma frase que eu já repeti 500 vezes, que eu acho que é uma das minhas definições favoritas sobre cinema, o Rohmer dizia que todo filme é um documento da sua época. Isso é perfeito. Não precisa ser um filme sobre política, não precisa ser um documentário. Se ele é um bom filme, é um filme que tem sensibilidade, quando você for ver aquele filme 50 anos depois, você vai entender um pouco sobre a política e a sociedade da época que ele foi feito. Isso é fundamental. E não pode ser ignorado. Então, fingir que isso não existe é você querer simplesmente ser o isentão para não causar confusão com ninguém. Que hoje em dia, principalmente num país polarizado como a gente vive, eu acho uma tremenda covardia. Então, o papel da crítica é sim cutucar o leitor através das posições que o filme diz. Claro, eu não vou falar, por exemplo, estou escrevendo, sei lá, sobre Frozen, e eu vou falar, não, porque, obviamente, a Anna, irmã da Elsa, é uma representante do proletariado, né? Porque ela se envolve, inclusive a gente vê no Hans, que ele quer casar com ela para ser príncipe, isso demonstra como a monarquia é um sistema de governo. Não vou fazer isso. Embora pensando, ok? Então, assim, tem que estar inserido, obviamente, dentro, mas você encontra isso constantemente. E eu acho que isso é o papel da crítica, como é o papel do cinema. É muito lindo isso. Você se furtar de pensar mais só porque você tem medo de criar confusão ou de ser insultado, como eu falei, é covardia naturalmente. Nos dias de hoje, então, eu acho que é algo imperdoável. Eu tenho que fazer só uma divagação assim, porque hoje em dia as pessoas parecem que elas perderam, estou falando na mente, não aqui todos vocês são extremamente esclarecidos e civilizados, que é o saco da plateia para ganhar o coração de todo mundo, mas as pessoas de modo geral, elas perderam a capacidade de debater, inclusive sim no meio acadêmico. Se alguém discorda de uma posição de outro, não existe mais debate. Você é insultado, você é o comunista, você é o fascista, e não tem debate. É tão triste isso, que hoje em dia, quando eu saio com meus filhos, por exemplo, eu já falei com o mais velho assim, olha, o que já aconteceu, se a gente estiver num lugar público tal, e alguém vier me xingar, vier com essa confusão, pega o celular e começa a gravar. Olha que tempo triste que a gente vive. Eu tenho que ensinar meu filho de 15 anos, para se alguém começar a me insultar, ele imediatamente começar a gravar. Porque, como eu falei, já aconteceu várias vezes. A pessoa já chega me xingando sem querer nem debater.
Sabe, assim, primeiro que não é lugar, né? Estou com meus filhos num parque, o cara vira e fala assim, só, tem um problema com a sua posição política? Mas seria melhor do que ele chegar, eu do lado dos meus filhos, e o cara começar a me insultar. Por que isso acontece? A bolha nas redes sociais, todo mundo aqui conhece. Você notou, nós vemos uma bolha em função do algoritmo das redes sociais, principalmente o Facebook, que é a mais dominante, e que a sua timeline ela tende a ser povoada por posições similares àquelas que você costuma curtir, comentar, etc. Mas não é só o Facebook. O Google, que é a principal forma de pesquisa hoje em dia, é dominante, é monopólio mesmo. O Google ele tem um algoritmo que eu acho assustador, ele acha que isso torna mais eficaz, mas eu acho que torna mais perigoso, que é o fato de que quando você pesquisa qualquer assunto, os primeiros resultados vão ser aqueles que o Google acha que você vai gostar de ler. Então, por exemplo, se eu pesquiso Lula e sei lá, um integrante do MBL pesquisa Lula, os primeiros resultados que vão aparecer para mim são diferentes dos primeiros resultados que vão aparecer para ele. E o Google, ele vive de primeiros resultados. Ninguém vai na página 2 do Google para ver qual é o resultado. Então, o que isso traz? Toda pesquisa que você faz confirma a sua posição do mundo, seu ponto de vista. E o perigo disso é que as pessoas perderam a habilidade de lidar com o contraditório. E é por isso que são tão agressivas, porque elas estão acostumadas com o mundo concordando com elas. Então, quando você começa a conversar, ela percebe que essa posição desse cara é completamente diferente que a minha, ele não vai debater, ele vai te insultar, porque ele não está preparado para o debate. E isso é muito perigoso. Que o país hoje é polarizado é indiscutível, mas ele não precisaria ser hostil como é. E parte disso eu acho que vem muito da internet. E o cinema, de certa maneira, é uma arte democrática. Todo mundo vai ter, quer dizer, todo mundo, aí eu estou falando do ponto de vista de elite. O cinema também é uma arte cara para se consumir. Mas as pessoas podem ver o filme, nem que seja na TV aberta depois. Mas em vez de usar o filme como ponto de partida para debate, elas vão usar como escapismo ou simplesmente como uma forma de confirmar a sua própria posição sobre o mundo. E, de novo, eu acho isso muito triste. O cinema, ele é uma forma potente de propaganda. Isso não é ruim. Isso não é necessariamente ruim, desde que você saiba que você está assistindo a propaganda. Polícia Federal, a lei é para todos. Primeiro que o título é ótimo, né? A lei é para todos. Eu acho muito engraçado. É uma comédia muito boa, inclusive, eu recomendo. Mas o Polícia é para Todos, ele é um filme que, pela linguagem dele, desde o início, ele deixa muito claro a posição dos seus realizadores. O que não seria problema se os realizadores assumissem isso. Mas é tão por debaixo dos panos que, num caso que, para mim, olha que eu trabalho com cinema há 24 anos, eu nunca tinha ouvido isso, é um filme que os produtores são anônimos. Eu nunca tinha visto isso na vida. E normalmente os produtores querem crédito. Não, os produtores de Polícia Federal são anônimos. Por quê? Então esse é um problema. Ele não se assume como o que ele é. Uma propaganda direitista. De novo, não tem problema. Lenin falava isso. Lenin dizia que de todas as artes, a mais importante para a revolução é o cinema. Porque ele reconhecia que o cinema não só é uma arte de consumo em massa, mas é uma arte que tem um poder de influenciar muito grande. E, de novo, a gente poderia discutir aqui os mecanismos psicológicos da identificação secundária, na primária e secundária cinematográficas, que facilitam isso. Morin escreveu sobre isso. Jean-Louis Baudry escreveu sobre isso. Como quando a gente está no cinema, por exemplo, Baudry escreveu, a gente está num profundo estado de direção narcisística. A gente volta na fase do espelho de Lacan, que a gente está com o consciente completamente aberto. Então, é muito fácil você fazer inception de ideias no espectador. Não é ruim desde que você assuma, porque é inevitável, todos vão fazer isso. Desde que você assuma que está fazendo isso. Que é o que não acontece. O mecanismo, por exemplo, para falar de uma produção recente. O Zé Padilha, que é o diretor do filme, ele jura de pé junto que o filme é isento. Deus do céu. Quando a justificativa dele, por exemplo, é falar que a famosa frase, nós temos que estancar a sangria, que todo mundo sabe que o contexto foi dito por quem foi dito, na série ele coloca na boca do Lula. E aqui, eu quero só fazer um parênteses para dizer, eu tenho certeza que tem gente aqui que não gosta do Lula. Porque eu não entendo, porque ele é lindo demais. Muito adorável, vou fazer perfeito. Mas tem gente que não tem esse bom gosto de entender que esse cara é lindinho.
Mas ok. Aí ele bota na boca do Lula aquela frase. Mesmo quem não gosta do Lula tem que reconhecer que essa é uma desonestidade profunda. Porque não é qualquer frase. É uma frase que virou uma espécie de momento icônico da corrupção no Brasil. Então, e não adianta, a justificativa do Zé Padilha foi ótima. Essa frase Tancária Sangria não tem direito autoral, é uma frase que todo mundo usa. Eu nunca tinha usado, vou começar a usar, inclusive, porque é uma frase que ele não sabia que era de direito público isso. Mas o problema não é ele mudar o autor da frase, o problema é em quem ele coloca dizendo a frase, que é uma escolha obviamente pensada. Outra coisa que eu acho muito divertido quando eles querem agora pousar de isentos, e é interessante que o Polícia Federal e o Mecanismo fazem a mesma coisa com o mesmo personagem. Botam o Aécio. Olha, a gente falou do Lula, mas a gente também falou do Aécio. Isso é de uma hipocrisia, de uma demagogia, de uma hipocrisia. Porque o Aécio, e de novo, desculpem os fãs do Aécio, são aqueles que não têm culpa, que votaram nele. O Aécio acabou. O Aécio acabou. Então é muito fácil você pegar uma pessoa que acabou e jogar debaixo do ônibus. Toma, olha só como é que eu sou isento. Esse cara não presta. Estou dizendo que ele não presta. São outras coisas, todo mundo sabe disso. O Mecanismo e o Polícia Federal jogam o Aécio, ou o personagem que representa o Aécio, debaixo do ônibus, justamente para dizer, não, nós somos isentos. Não é à toa que eles usam o mesmo personagem. Eles não jogam o Serra, não jogam o Alckmin, não jogam nem o Temer, eles jogam o Aécio. E é por isso que é importante a gente lembrar, e eu acho que o propósito desse seminário todo e dessa conversa específica é isso, é mostrar como o cinema, como o audiovisual, constantemente ele leva você a ter uma interpretação ou outra, muitas vezes de maneira sutil. Porque muita gente é enganada por isso. Assim, não, realmente, ele falou do Lula, mas ele falou do Aécio. Vocês percebem a hipocrisia disso? E, ao mesmo tempo, conhecer o audiovisual, conhecer a linguagem, conhecer os princípios de estética e narrativa do audiovisual são cada vez mais, um assunto cada vez mais importante para você entender como se dá a narrativa na mídia. Quando você, por exemplo, vê capas... Eu sinceramente, eu não culpo aquela pessoa que mora no interiorzão do país, que mal tem acesso à internet, essa pessoa achar que o Lula e o PT representam... E a esquerda, nem é só o PT mais. A esquerda, de modo geral, representa um grande mal do país. Eu não culpo. Imagina. Isso, infelizmente, acontece com gente no meio acadêmico. Pessoas que têm acesso à internet e ao tipo de informação. Toda semana vem a capa de revista. Lula, Dilma e todo mundo em preto e branco. Com alto contraste, metade do rosto nas sombras. Toda semana, toda semana, toda semana. Você entra na capa do UOL, tio do Lula, irmão do Lula, juro, isso não é um exemplo inventado. Médico do filho de Lula. O cara teve um acidente e fugiu. Médico do filho de Lula foge de acidente. Você fica ouvindo o tempo todo, você fala, caralho, esse Lula não presta. E ao mesmo tempo, você está vendo a capa de revista, o Aécio, com a roupa do Superman, colorido, bem iluminado. Isso é semiótica básica. Você usa um signo para conferir um outro significado para algo que é diferente do que aquele significado real é. A gente tem que estar atento para isso. Semana passada, ou retrasada, a capa do UOL tinha a seguinte chamada: Suzana Richthofen, que matou os pais, pode vir a se candidatar a deputada federal pelo PT? Ponto de interrogação. Quando você clica na matéria, não. A desonestidade disso é um negócio que me choca. Porque a maioria das pessoas não se dá o trabalho de clicar. Todo mundo sabe disso. Quantas e quantas matérias eu já recebi de gente querendo provar que eu estava errado? Se não, você está errado, manda o link. Quando eu entro no link, leio. Você percebeu que você mandou um link que contradiz o que você está dizendo? Ele defende o meu ponto de vista? Porque as pessoas simplesmente leem a manchete. De novo, isso é algo que o audiovisual usa constantemente. Se você conhece linguagem audiovisual, você fica mais atento para isso. Você fica atento, por exemplo, para um corte, para uma edição num discurso de alguém ou na reação. Um outro exemplo, de novo, eu estou falando sobre política, porque é o propósito, né? Se alguém estiver ficando incomodado, desculpa, mas eu fui chamado aqui para isso. Olha que mundo triste, né? Que a gente vive hoje. Você tem que justificar. Se alguém estiver chateado, não levanta e começa a gritar
comunista, vegetário, não, vamos debater. E, por favor, não grite Bolsonaro 2018. Isso é inaceitável. Pode ficar Alckmin já. Então, mas Bolsonaro é fora, né? Principalmente bem acadêmico. Vamos olhar para ver se não consegui. Mas... Você não está prestando atenção no que eu estou falando também, não, né? Eu estou entendendo, você está olhando para mim? O que eu estava falando? Você conhece a linguagem cinematográfica? É isso aí. Deu branco totalmente. Eu ia citar um exemplo específico, agora me escapou. Mas quando você é isso, está vendo você introduz um corte numa fala, num momento específico, você muda completamente o contexto daquilo. Então é importante a gente estar atento para essas coisas. E o cinema é isso que eu ia falar. E o cinema, e a proposta dessa conversa aqui hoje, é você ressaltar isso, a gente prestar atenção nisso. Entender que toda arte, não só o cinema, mas é a minha arte de escolha, né, que eu me especializei, é um mecanismo é uma máquina de gerar empatia, mas também pode ser uma máquina de manipulação muito forte. E, de novo, não acho que é um problema inerente a isso, desde que haja honestidade e compreensão por parte do espectador. Eu sou, apesar de tudo, eu sou otimista, assim. Eu acho que a humanidade, de modo geral, está evoluindo. Eu não estou falando de seres humanos individuais, esses são uma merda. Mas a humanidade, de modo geral, está evoluindo. Isso é óbvio, né? A escravidão acabou. Ainda nós lidamos com os resultados dela e com o racismo pesado, que é fruto, inclusive, das desigualdades provocadas pela escravidão. Mas existem outros tipos de escravidão. A escravidão não acabou, não. Mas existem outras. A gente não joga mais pessoa pro leão, para ficar do lado de fora. Então a gente vai evoluindo aos poucos. Mas a gente tem ciclos de atraso. E, infelizmente, nós estamos vivendo um ciclo desse. Eu não sei, honestamente, se eu vou chegar a estar aqui ainda para ver o final desse ciclo. Mas ele vai acabar. Porque a história não para. A evolução da humanidade não é interrompida. Por que racista, misóginos, pessoas com xenofobia, homofobia, por que eles são tão barulhentos? Por que eles gritam tanto? Eles sabem que eles já perderam. Não é que eles vão perder, eles já perderam. Porque a gente evolui. Eles podem tentar atrasar ao máximo, mas eles não conseguem impedir a roda da história de evoluir. Não conseguem, não vão conseguir nunca. Eles já perderam. A gente tem que manter isso em mente. Enfim, por isso que eu sou otimista, apesar do momento terrível que a gente está vivendo. E o cinema é uma maneira de... não sei se vocês... ainda não foi exibido no Brasil. É só em festival. Mas, por exemplo, nós temos duas obras recentes que eu acho que manifestam muito bem os pontos de vista de dois povos. O Processo, da Maria Augusta Ramos, e o Mecanismo, do Zé Padilha. O que eu acho interessante sobre dessas duas obras é que uma delas foi claramente feita para consumo interno, o Mecanismo. O objetivo do Mecanismo é influenciar aqui dentro. Tanto que é uma série que ela nem se preocupa em explicar quem são os personagens. Por exemplo, se você for um estrangeiro, que não tem o menor conhecimento do que aconteceu no Brasil nos últimos 2, 3 anos, você não vai entender nada do que está acontecendo. Porque o propósito deles não é para lá. Claro, a Netflix vai lançar no mundo inteiro para estar preocupado com o conteúdo, não interessa a qualidade. Mas eles não vão entender, ela é feita para consumo interno. O Processo da Maria Augusta Ramos é o contrário. Ele é feito para consumo externo. Porque aqui, quem acompanha a mídia já sabe tudo o que aconteceu. Mas quando você assiste ao filme, que é muito bom, é muito bem, muito didático, uma montagem fluida e tal, mas ele é um filme para mostrar os meandros do processo e do golpe para fora. Os dois são, deixar claro, os dois são formas de propaganda. Vocês nunca vão me pegar, por exemplo, dizendo que o filme que discorda do meu ponto de vista é propaganda. O filme que concorda é a realidade. Embora o processo de realidade é um mecanismo de propaganda. Mas o processo e o mecanismo, os dois têm o objetivo de certa maneira de fazer propaganda. Um é mais fiel aos fatos do que o outro, mas os dois têm o mesmo objetivo. E é interessante ver como isso funciona ao moldar a mente dos espectadores. Eu acho que como introdução, não tem mais nada a dizer não.
surgir nas perguntas. Enfim. Obrigado.